Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. De Adão a Abraão. Adão, Sete, Enos. Cainã, Maalalel, Jared. Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã. Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer, Askenais, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Fut e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuítas, os Patruzitas, os Casluítas, dos quais se originaram os filisteus, e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Estes foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Estes foram os filhos de Arã, Us, U, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceram dois filhos, um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida, seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá. E Abrão, que é Abraão. Estes foram os filhos de Abraão. Isaque e Ismael. Foram estes os seus descendentes, Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Abraão com sua concubina Queturas, Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Jocsã. Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Estes foram os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenais. E Amaleque, de Timna, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibião, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Estes foram os filhos de Lotã, Hor e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Estes foram os filhos de Zibião, Aia e Aná. Este foi o filho de Aná, Dizon. Estes foram os filhos de Dizon, Endã, Isbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer, Bilã, Raavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Uz e Arã. Os reis de Edom. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor. Sua cidade chamava-se Dinabá. Belá morreu, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi o seu sucessor. Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu, e Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Haddad morreu, e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Samlá morreu, e Saul, de Reobote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Anã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Anã morreu, e Haddad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred neta de Mesaabe. Após a morte de Haddad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Timna, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenais, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom.
Primeiro livro das Crônicas capítulo 2. A descendência de Judá. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Asser. Estes foram os filhos de Judá: Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Amu. Estes foram os filhos de Zerá: Zinri, Etã, Emã, Calcol e Darda. Foram 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Este foi o filho de Etã, Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Calebe. Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho, o segundo foi Abinadab, o terceiro, Simeia. O quarto, Natanael, o quinto, Radai. O sexto, Ozem, e o sétimo, Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Maasa, filho do ismaelita Jéter. Calebe, filho de Esrom, teve, com sua mulher Azuba, uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba, Gezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Calebe tomou por mulher Efrate, com quem teve Hur. Hur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram Avote Jair, bem como Kenate e os povoados ao redor, ao todo 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu em Calebe Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu-lhe Azur, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esrom. Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher, chamada Tara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o filho mais velho de Jerameel. Maás, Jamim e Equer. Estes foram os filhos de Onã, Samai e Jada. Estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abizur. O nome da mulher de Abizur era Abiaiú. Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molide. Estes foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Issi, pai de Sezã, pai de Alai. Estes foram os filhos de Jada, irmão de Samai, Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma de suas filhas por mulher. E ela deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau, Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Eleis, Eleis gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai, Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. A descendência de Calebe. Estes foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, o mais velho, que foi o pai de Zife, e seu filho Maressa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron, Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorquião. Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. A concubina de Calebe, Efá, teve 3 filhos, Arã, Mós e Gazês. Arã gerou Gazês. Estes foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saaf. A concubina de Calebe, Maaca, teve 2 filhos, Seber e Tiraná. Ela também teve Saaf, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. A filha de Calebe chamava-se Aquisa. Calebe teve também estes outros descendentes. Os filhos de Hur, o filho mais velho de Efrate, Sobal, fundador de Kiriat Jearim. Salma,
fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat-Jearim, o povo de Aroé, metade dos Manaatitas. E os clãs de Kiriat-Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses descenderam os Zoratitas e os Estauleus. Os descendentes de Salma. O povo de Belém e de Atarote-Bet-Joabe, os Netofatitas, metade dos Manaatitas, os Zoreus. E os clãs dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 3. A descendência de David. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoã de Jezeel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. São esses os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. E, em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas, e a filha Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão. O filho de Roboão foi Abias. O filho de Abias, Asa. O filho de Asa, Josafá. O filho de Josafá, Jeorão. O filho de Jeorão, Acasias. O filho de Acasias, Joás. O filho de Joás, Amazias. O filho de Amazias, Azarias. O filho de Azarias, Jotão. O filho de Jotão, Acais. O filho de Acais, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. O filho de Manassés, Amon. O filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram, Joanã, o primeiro, Joaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os sucessores de Joaquim foram, Joaquim e Zedequias. Estes foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro: Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Estes foram os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles. Zorobabel teve ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Josabezede. Estes foram os descendentes de Ananias, Pelatias e Jesaías, e os filhos de Refaías, de Arnã, de Obadias e de Secanias. Estes foram os descendentes de Secanias, Semaías e seus filhos Atus, Igal, Bariá, Nearias e Safate, 6 descendentes ao todo. Estes foram os 3 filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Azricão. Estes foram os 7 filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Outros descendentes de Judá. Estes também foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Hur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Estes foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã, Jezeel, Ismai e Idás. A irmã deles chamava-se Azelelponi. E ainda Penuel, pai de Gedor, e Ézer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Hur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu a Uzã, Éfer, Temeni e Astari. Esses foram os filhos de Naará. Estes foram os filhos de Elar, Zerete, Zoar, Etnã. E Cós, que gerou Anube e Zobeba e os clãs de Arel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazei e Teína,
fundador de Ir-Naás. Esses habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Quenais, Otoniel e Seraías. Estes foram os filhos de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Geer-Azim, que recebeu esse nome porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Quenais. Estes foram os filhos de Gelelel, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Estes foram os filhos de Esra. Jéter, Merede, Éfer e Jalom. Merede casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos, Miriam, Samá e Isbá, fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz Gered, fundador de Gedor, Eber, fundador de Socó, e Jecutiel, fundador de Zanoa. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã. O pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simão, Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Estes foram os filhos de Cis, Zoete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá. Pai de Lessa, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia. De Joquim, dos homens de Cozeba, de Juás e de Saraf, que governavam em Moabe e em Jazubileém. Estes registros são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei, para quem trabalhavam. A descendência de Simeão. Estes foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Verá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Mibsão, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma. Seu filho Amuel, pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, por isso todos os seus clãs não se igualam em número à tribo de Judá. Eles viviam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etã, em Rimon, Toquém e Azã, com todos os povoados ao redor delas até Baalate. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias. Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel. Também Elioenai, Jacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia. Isiza, filho de Sifi, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri. E tetraneto de Semaías. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito. E, por isso, foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas, numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagens para os seus rebanhos. E 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Si, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinha escapado, e ali vivem até hoje. Você está gostando desse conteúdo? A Bíblia possui muitas histórias fantásticas e curiosas. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber novos vídeos. Deus continue abençoando você e sua família em nome de Jesus.